Seja bem-vindo, aluno do curso de atualização de transporte de cargas indivisíveis. Nós vamos dar início à aula 30 e falaremos de movimentação de carga, é o nosso módulo, movimentação de carga 3A. Tá? E nessa aula nós trataremos especificamente da autorização especial de trânsito segundo a resolução DENIT número 11 de 2022. Em relação à AET, a resolução DENIT número 11 de 21 de setembro de 2022 regulamenta que, vamos ver, artigo 2º, o uso de rodovias federais por veículos ou combinações de veículos e equipamentos destinados ao transporte de cargas indivisíveis e excedentes em peso ou dimensões aos limites estabelecidos pela resolução CONTRAN número 882, de 13 de 12 de 2021, ou a que vier a substituir, somente poderá ser realizado mediante a obtenção da AET, expedida pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, sendo o porte deste documento obrigatório, certo? Tranquilo? DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Vamos lá. Artigo 4º, parágrafo 1º. Poderá ser fornecida a AET para veículos ou combinações veiculares que estejam regulamentadas por normativo diverso do CONTRAN, caso assim o regimente. Parágrafo 2º. Não estão enquadrados como veículos especiais aqueles destinados ao transporte de veículos automotores ou outras cargas divisíveis, dentro dos limites regulamentares das resoluções do CONTRAN específicas. Aí já pulamos para o parágrafo 8º do artigo 5º. Poderá ser autorizada a utilização de outros veículos tratores ou de tração, desde que discriminados na AET, acoplados ou não à combinação de veículos com potência e capacidade máxima de tração suficientes para viabilizar o transporte em questão, se comprovada a necessidade de tração adicional ou para troca em caso de problema mecânico. Artigo 5º, parágrafo 9º. A utilização de veículos tratores adicionais na composição principal da AET deverão ser identificados desde que observados os seguintes requisitos. Quais são eles? Inciso 1. Que a capacidade máxima do caminhão trator adicional seja maior ou igual à capacidade máxima do caminhão trator da composição principal. Que a tara do caminhão trator adicional seja menor ou igual à tara do caminhão trator da composição principal. Que a quantidade de eixos e a distância entre eixos do caminhão trator adicional seja igual à do caminhão trator da composição principal. E inciso 4. Que o sistema de acoplamento do caminhão trator adicional seja igual ao do caminhão trator da composição principal. Artigo 5º, parágrafo 10. A AET, cujo veículo trator, veículo especial ou equipamento apresentar problema mecânico, que necessite da sua troca e não seja contemplado com o disposto no parágrafo 8º, ou ainda, quando for determinada pela autoridade fiscalizadora a correção de dados constantes na licença, poderá sofrer uma substituição, desde que a licença possua acompanhamento de escolta policial ou incidência de tarifa de utilização da via, a TUV. Artigo 5º, parágrafo 11. A AET referente ao excesso de altura somente será fornecida se comprovado analiticamente que o equipamento de transporte é adequado, tendo em vista sua altura e equilíbrio em relação ao solo, podendo a qualquer tempo ser requisitada a apresentação de tal documentação comprobatória à Coordenação Geral de Operações Rodoviárias, a CGPERT, Unidade da Diretoria de Infraestrutura Rodoviária DIR do DENIT. Parágrafo 14 do artigo 5º. Os veículos ou combinações de veículos amparados por AET, prevista nessa resolução, somente poderão transitar vazios ou carregados com cargas indivisíveis. O disposto neste parágrafo não se aplica, letra A, ao transporte concomitante de partes ou acessórios da carga indivisível que esteja embarcada no veículo. Letra B, ao transporte de máquinas que estejam sendo efetivamente empregadas nos serviços de construção e manutenção das rodovias, tais como retroescavadeiras, plataformas elevatórias, tratores, rolo-compressores, pás carregadeiras, dentre outros, mesmo que não excedentes em peso ou dimensões. Artigo 18, já pulamos do 5º para o 18, pessoal. A solicitação de AET deverá ser realizada através da internet no CIAET,
pelo transportador, pessoa física ou pessoa jurídica, cadastrado como tal no Banco de Dados da Receita Federal e no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas, o RNTRC, ou por seu representante formalmente constituído e identificado, conforme referenciado nos dados cadastrais do transportador. Parágrafo 1º. O transportador que detenha propriedade ou posse de veículo automotor de carga registrado no órgão de trânsito na categoria particular será considerado como transportador de carga própria, o TCP, conforme a legislação vigente. Parágrafo 2º. Caso o CIAET esteja inacessível ou indisponível por mais de 72 horas ininterruptamente, a solicitação poderá ser feita na SRE com circunscrição sobre o local onde se iniciará o transporte ou no fórum do transportador, encaminhando-se cópias das licenças liberadas para a CGPERT em no máximo um dia útil. Parágrafo 3º. Toda a AET deverá ser processada pela CGPERT, exceto nas hipóteses de indisponibilidade de que trata o parágrafo 2º. Artigo 19. Na solicitação de AET deverá constar: inciso 1, a identificação e características do veículo ou dos veículos. Inciso 2, o número do RNTRC emitido junto à NTT, exceto para o transportador de carga própria, o TCP. Inciso 3, o peso e as dimensões do conjunto transportador. E inciso 4, o nome, CPF e telefone de contato da pessoa física responsável pelo preenchimento do formulário de solicitação. Parágrafo 1º. O transportador ou seu representante formalmente constituído e identificado declarará, sob as penas da lei, a veracidade das informações, o conhecimento e a concordância de todos os termos e condições estabelecidas, sendo responsável pela prestação dos dados fornecidos para a obtenção de documento público. Parágrafo 2º. O transportador é responsável pelas ações ou omissões de seus empregados, agentes, prepostos ou terceiros, contratados ou subcontratados para a execução do serviço de transporte, como se essas ações ou omissões fossem próprias. Parágrafo 3º. Para a impressão da AET fornecida consoante o artigo 21, deverá ser fornecido o número do documento fiscal e a autorização de acesso ao arquivo digital para a verificação do mesmo junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, se for obrigatório sua emissão conforme a legislação tributária vigente. Parágrafo 4º. Sempre que o conjunto transportador ou veículo especial apresentar PBTC igual ou superior a 100 toneladas, ou largura igual ou superior a 6 metros, ou altura igual ou superior a 5,50 metros, além das informações de que trata o CAPT, deverá constar na solicitação a aprovação da combinação veicular de carga quanto à sua segurança através de projeto técnico com o diagrama da carga, o desenho esquemático do conjunto transportador, declaração específica assinados por engenheiro mecânico conforme resolução CONFEA número 218 de 1973, acompanhado da respectiva anotação de responsabilidade técnica, a ART. Parágrafo 5º. Caso julgue necessário, motivadamente, a CGPERT poderá notificar o transportador para fornecimento de elementos técnicos complementares aos descritos no CAPT e no parágrafo 4º. Parágrafo 6º. Para transportes de cargas que excedam os limites estabelecidos no parágrafo 4º, o transportador deverá apresentar a apólice de seguro, conforme previsto na legislação vigente para o transporte rodoviário de cargas, em caso de acidente ou problema mecânico para a remoção da carga ou do veículo e cobertura de danos a terceiros. Parágrafo 7º. O transportador será responsável pela limpeza de pista, com vistas à desobstrução da via e operações adicionais ou especiais que se façam necessárias no caso concreto. Parágrafo 8º. Para o transporte que utilizar linha de eixos para sua realização, quando o PBT do reboque ou semi-reboque for igual ou superior a 288 toneladas, a critério do DENIT, deverá o transportador apresentar o atestado de estabilidade estrutural com conjunto de linha de eixos, com a comprovação do momento máximo de flexão,
ou em substituição com a apresentação do desenho técnico da estrutura com vista lateral, em que estarão indicados os pontos de apoio da carga, cálculos detalhados, diagramas dos momentos fletores que incidirão no carregamento proposto, comparativo com os momentos fletores de projetos e laudos, circuito hidráulico que deverá ser utilizado na execução do transporte e distribuição de carga por linha de eixo, incluindo as placas de identificação veicular ou número Renavan de cada módulo hidráulico, devidamente assinada por engenheiro mecânico, acompanhado da respectiva ART. Parágrafo 9º. Poderá, a qualquer tempo, o DENIT requerer do transportador um atestado de comprovação detalhando as dimensões, peso, quantidade de carga transportada, origem, destino e transportadora contratada a ser fornecida pelo contratante do transportador da carga, assinada por representante legal ou preposto, declarando ainda ser conhecedor que a declaração de informações falsas está sujeita às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis. Artigo 20. Dos prazos. Deverão ser observados os seguintes prazos máximos para análise e liberação da AET pelo DENIT. Inciso 1. 15 dias para o conjunto transportador ou veículo especial que atenda os parâmetros do artigo 22 e para aqueles que necessitem de consulta de viabilidade à SRE ou às empresas concessionárias. Inciso 2. 45 dias para o conjunto transportador ou veículo especial que demande entrega de EVG ou EVE ou análise da CGDESP. Parágrafo 1º. O transporte de cargas indivisíveis e excedentes em peso ou dimensão poderá ser autorizado pela CGPERT sem as consultas de viabilidade e em prazos reduzidos, desde que, inciso 1, em caráter de emergência e de interesse público devidamente justificado pela entidade pública requerente. Inciso 2, para período específico. Inciso 3, observados requisitos técnicos e esquema especial de segurança. Inciso 4, imediatamente comunicado às empresas concessionárias, se for o caso. Parágrafo 2º. Quando o conjunto transportador ou veículo especial for selecionado para a vistoria de peso, aos prazos previstos nos incisos 1 e 2, serão acrescidos 10 dias para a emissão da AET. Parágrafo 3º. Transcorridos os prazos fixados nos incisos 1 e 2, o silêncio da autoridade competente importará aprovação tácita para todos os efeitos em atendimento à Lei nº 13.874 de 2019. Parágrafo 4º. Os prazos serão contados e suspensos na forma dos artigos 12 e 13 do Decreto número 10.178, de 18 de dezembro de 2019. Do dimensionamento e da validade. Artigo 21. Para a combinação de veículos ou veículos especiais, a AET será inicialmente fornecida com prazo de 90 dias consecutivos e válida para apenas uma viagem, com percurso definido, quando exceder quaisquer dos limites definidos no artigo 22, incluído o retorno do veículo vazio ou transportando veículos identificados na AET ou equipamentos usados na execução do transporte. Parágrafo 1º. O transportador identificado no cabeçalho da AET deverá informar no CIAET a data e o horário do deslocamento inicial. Parágrafo 2º. O prazo de validade da AET poderá ser prorrogado por até igual período, após solicitação do transportador e com a devida justificativa, desde que para o percurso não apresente restrição física cadastrada no CIAET. Artigo 22. Aos conjuntos transportadores ou veículos especiais poderá ser fornecida a AET por período, com prazo de validade de até 1 ano, a partir da data de sua liberação, para transitar do amanhecer ao pôr do sol em todas as rodovias federais, incluídas aquelas sob regime de concessão e delegação, respeitados os seguintes limites máximos de: inciso 1, comprimento total até 30 metros, sem excessos dianteiro ou traseiro. Inciso 2, largura total até 3 metros e 20 centímetros, sem excessos laterais.
Inciso 3, altura total até 4 metros e 40 centímetros. Inciso 4, PBTC inferior ou igual a 57 toneladas. E inciso 5, distribuição de peso bruto por eixo ou conjunto de eixos de acordo com o artigo 11. Parágrafo 1º. Na AET, poderão ser incluídos reboques ou semi-reboques adicionais, desde que o conjunto engatado não ultrapasse os limites preconizados no CAPT e os reboques possuam a mesma configuração, com o mesmo tipo de carroceria e mesma quantidade e distribuição de eixos. Parágrafo 2º. As AETs pedidas para conjuntos transportadores formados por reboque ou semi-reboque extensíveis terão validade por período, com prazo máximo de 1 ano, somente se transitarem com 23 metros de comprimento total, devido às excepcionalidades de manobra desses veículos. Parágrafo 3º. Para transporte de cargas indivisíveis e excedentes em peso ou dimensões do segmento agrícola, poderá ser fornecida a AET com prazo de validade de 90 dias, a partir da data de sua liberação, para transitar do amanhecer ao pôr do sol, para múltiplos deslocamentos, conforme percurso autorizado, respeitados os seguintes limites máximos de: inciso 1, comprimento total até 25 metros, sem excessos dianteiro ou traseiro. Inciso 2, largura total até 3 metros e 20 centímetros, sem excessos laterais. Inciso 3, altura total até 4 metros e 95 centímetros. E inciso 4, PBT ou PBTC até 57 toneladas. Parágrafo 4º. Para o transporte de cargas indivisíveis do segmento agrícola, é permitido ao veículo do tipo caminhão com carroceria exceder a largura definida na Resolução CONTRAN número 882/2021 ou a que vier a substituir, aplicando-se os limites previstos no parágrafo 3º. Artigo 23. Será permitido o transporte de carga composta de mais de uma unidade indivisível por AET no mesmo veículo ou combinação de veículos, excetuando-se as CVC regidas pela Resolução CONTRAN número 861 de 2021, desde que, inciso 1, as cargas não ocasionem novos excessos de largura, comprimento ou altura, decorrentes da adição de segunda ou mais cargas. Inciso 2. As cargas acondicionadas uma ao lado da outra ou atrás da outra deverão respeitar os limites de carroceria. Inciso 3. As cargas acondicionadas uma sobre a outra não excedam 4 metros e 40 centímetros de altura. Inciso 4. As cargas não gerem excesso longitudinal dianteiro ou traseiro, além da carroceria. Inciso 5. O comprimento do conjunto transportador não ultrapasse 30 metros. Inciso 6. O peso por eixo ou conjunto de eixos não ultrapassa os limites do artigo 11 dessa resolução. Inciso 7. O PBTC não ultrapassa o limite de 74 toneladas. E, por fim, inciso 8. A segurança não seja comprometida. Muito bem. Fechamos, então, a aula 30, né? Primeira aula, vamos dizer assim, trazendo as informações do AET retiradas da resolução número 11 de 2022 do DENIT. Próxima aula a gente dá continuidade a esse assunto. Um grande abraço e fiquem com Deus.